Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a esse espaço virtual do Instituto Lula. Eu sou a Vanessa Costa, doutoranda em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vou estar mediando a nossa atividade de hoje. Hoje, recebendo esse trio de especialistas, vamos conversar sobre um tema que já não é uma novidade no Brasil, mas que merece muita atenção, conhecimento e acompanhamento, que é o tema do cooperativismo de plataforma. Esse tema integra os estudos e pesquisas realizados pelo Instituto Lula no âmbito do projeto Velhas e Novas Desigualdades na Era Digital. Você que nos acompanha, deixa seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva no canal do Instituto Lula e nos ajude a divulgar essa sala de debate e todos os temas que passam por ela. A ideia desse encontro é a gente conversar sobre algumas das principais questões do cooperativismo de plataforma hoje no Brasil, as perspectivas futuras, tendências no nosso país e no mundo, e o principal, como está a vida do trabalhador e da trabalhadora que estão se organizando por cooperativas e plataformas digitais. Então, mais uma vez, o Instituto Lula tem orgulho de receber esses três pesquisadores, gestores, entusiastas do tema do cooperativismo. Vou estar apresentando e chamando aqui os nossos convidados. Hoje, com a gente, o Vitor Barcelos, que é pesquisador bolsista do ICDE de New School, em Nova York, doutorando em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, graduado em Comunicação Social e Relações com habilitação em Relações Públicas, e no ensino superior possui experiência na docência, pesquisa e coordenação acadêmica. No ITS Rio, é pesquisador da equipe de mídias. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Instituto Lula. Gostaria também de apresentar a professora Julice Salvani. Professora Julice Salvani é mãe do Ian desde 2019, é professora adjunta no Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Estudos Organizacionais, credenciada no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma das coordenadoras do FAEUF Brasil, vinculada à Universidade de Oxford, doutora em Sociologia, mestre em Ciências Sociais e psicóloga. Professora Julice, mais uma vez, seja bem-vinda. E a nossa Camila Capacli, gestora pública da Prefeitura Municipal de Araraquara, coordenadora executiva de Trabalho, Economia Criativa e Solidária da Prefeitura de Araraquara, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Ciência Política pela UFSCar e graduada em Ciências Sociais pela Unesp. Atua em Economia Solidária desde 2005. Camila Capacli, mais uma vez também, seja bem-vinda. Como falei anteriormente, o nosso encontro de hoje, nessa sala virtual aqui do Instituto Lula, é a gente estar debatendo, fazendo uma troca em torno desse tema do cooperativismo de plataforma. A gente tem aqui no Instituto Lula, desde o início desse projeto, novas e velhas desigualdades na era digital. O cooperativismo de plataforma é um dos temas que este eixo se propõe, né, a fazer o debate, e a gente tem feito aí uma troca com o Vitor, com a Julice, com a Camila, desde o início dos nossos estudos. Entendemos que são aí referências quando a gente está trazendo esse debate para a sociedade, né, o que o cooperativismo de plataforma hoje se propõe aqui no Brasil. A gente também aí tem um pouco hoje mais de noção de como está pelo mundo. Então, nada melhor para esse debate do que a gente está iniciando aqui publicamente, né, como a gente está fazendo pela primeira vez aqui, fazendo esse debate após o início desses estudos, com esse trio aí de especialistas, como eu gosto de falar. Então, eu vou pedir aos nossos convidados que também façam uma apresentação em relação a como que estão nesse tema, relação com essa temática, de que lugar também estão falando, que fiquem à vontade. Vou pedir ao Vitor que inicie a sua apresentação, por favor, Vitor. Obrigado, Vanessa, mais uma vez pelo convite, pelo espaço de dividir algumas ideias, reflexões. O meu contato com o cooperativismo de plataforma se deu inicialmente por conta da minha pesquisa de doutorado,
eu vinha estudando um pouco da economia digital, os efeitos da plataformização nas relações de trabalho, na cultura, na economia criativa, e por um viés meu, sempre de pesquisa, de tentar entender não só onde a gente está, mas como a gente pode construir algo melhor a partir disso. Eu tive a felicidade de encontrar com esse conceito, né, cunhado pelo Trevor Scholz, em meados de 2015, que é o cooperativismo de plataforma. E aí, desde então, fui mergulhando nesse tema conceitualmente, conhecendo experiências ao redor do mundo que vem desenvolvendo a partir dessa perspectiva. E como pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade, desde o início do ano, a gente vem em diálogo com o próprio Trevor. A gente teve a felicidade de ter, né, um diretor do ITS, uma ligação de pesquisa com ele, e fez essa ponte. A gente tem dialogado desde então. E, a partir disso, vieram algumas iniciativas, algumas que já aconteceram, algumas que estão por vir. A primeira delas foi um evento online que a gente fez na semana passada, que está disponível no canal de YouTube do ITS Rio, em que a gente dialogou com o Rafael Zanata, que é um dos grandes pesquisadores do cooperativismo no Brasil, e a gente publicou um relatório que ele desenvolveu, um trabalho gigantesco, de muito fôlego, analisando o cenário do cooperativismo no Brasil. A gente, então, dialogou com ele e apresentou esse relatório, e também teve a participação da Aline Osso, que é a criadora do coletivo Senhoritas Courrier, que vem se inspirando no cooperativismo para criar uma nova realidade de entregadoras LGBTQIA+, e é uma iniciativa que merece toda a admiração, e as pessoas precisam conhecer de fato o trabalho delas. Então, a gente teve esse debate na semana passada. Esse relatório está disponível para download na descrição desse vídeo. Eu recomendo todos que o acessem e compartilhem. E a gente estou na liderança da organização da Conferência Anual do Cooperativismo de Plataforma. Esse é um evento que vem sendo organizado anualmente pelo Consórcio de Cooperativas de Plataforma, ligado à The New School de Nova York. E, pela primeira vez, então, esse evento vai acontecer no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, de 4 a 6 de novembro. Esse é um evento que já aconteceu em Nova York, em Berlim, mas a partir dessa vontade de fazê-lo pela primeira vez na América do Sul, a gente, como ITS, se disponibilizou a ser os hosts desse evento. Então, a gente está com inscrições abertas, é o maior encontro internacional e anual sobre o cooperativismo de plataforma. A gente espera que tenha ótimos debates e que sejam dias muito ricos para a gente repensar essa economia digital de uma perspectiva mais solidária e mais democrática. É isso, obrigado. Excelente, Vitor. Vitor, até o final também eu gostaria de pedir para também nessa divulgação, falar como a gente pode acessar depois para inscrição, tá? E como também vocês três participaram aí do último encontro em Porto Alegre, depois também ao longo, sintam-se também à vontade para estar comentando também, porque a gente também quer saber aí das novidades trazidas também de Porto Alegre. Professora Julice, por favor, a sua apresentação. Olá a todos, a todas. É uma satisfação enorme estar novamente, né, aqui no Instituto Lula, trocando contigo, Vanessa. Prazer em rever a Camila e o Vitor, que nós já trocamos, né, não só virtualmente, mas também presencialmente aqui no evento do cooperativismo de plataforma. Então, a minha trajetória com esse tema, ela se inicia, na verdade, com a economia solidária, né. Eu tenho pesquisado isso há mais de 10 anos, especialmente no grupo da Ecosol da Unicinos, em outras pesquisas correlacionadas, né? E hoje em dia, a partir do Fair Work, a partir de uma aproximação, né, também com o Observatório do Cooperativismo de Plataforma, a gente começou a pensar que todo esse contexto que a gente vinha destacando, né, no Fair Work, de intensificação da precarização das condições de trabalho produzidas pela plataforma, vinha encontrando um ponto de resistência importante de ser observado, que era por meio dessas iniciativas, né, tão plurais assim, mas de caráter autogerido, e que vinham conseguido fazer uma afronta ou nos mostrar uma outra alternativa possível. E aí, dialogando de maneira muito próxima com as noções de trabalho decente, né, preocupadas em instaurar essas questões, então, isso nos fez, né, direcionar ou voltar
parte dos nossos estudos, né, a fim de agregar coisas que a gente já vinha desenvolvendo, né? Por um lado, essas iniciativas dos arranjos colaborativos de maneira muito plural, né? E de revisando todo o histórico do cooperativismo, especialmente aqui do Rio Grande do Sul. De outro lado, né, a condição das plataformas digitais e a intensificação da precarização, né, especialmente no contexto brasileiro. E agora, então, na união desses dois temas é que a gente consegue aprofundar esses estudos do cooperativismo de plataforma, mostrando que há uma perspectiva de se fazer esses arranjos, né, colaborativos, então, de se construir efetivamente plataformas vinculadas a perspectivas muito salutares aos trabalhadores, né, e muito diferentes daquelas que se colocavam ali, se colocam, né, de maneira hegemônica ali num contexto capitalista. Obrigada, Julice. Por favor, Camila, sua apresentação. Muito bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. É um prazer estar novamente com você, com a professora Julice, com o Vitor. É sempre bom, né, a gente ter esses espaços de troca de experiências, de diálogo, de reflexão. É assim que a gente vai construindo e consolidando algo que é tão novo, né, que é a gente falar em cooperativismo de plataforma, e ainda mais como o cooperativismo pode ser uma alternativa a questões tão frágeis, né, desse setor, principalmente aí, né, relacionados a motoristas de aplicativo, que a gente vem trabalhando aqui no município de Araraquara. Eu sou ativista, pesquisadora e gestora pública de economia solidária há muitos anos. Essa experiência do cooperativismo de plataforma, ela é muito recente aqui em Araraquara para a gente, né, como no Brasil e no mundo também, mas ela surge para a prefeitura como uma demanda dos próprios trabalhadores, tanto dos motoristas de aplicativo que trabalham para grandes plataformas, quanto também dos motoentregadores que trabalham para outras plataformas também diferentes da dos motoristas de aplicativo, mas que também se inserem nesse mesmo contexto, né? Então, quando esses trabalhadores procuram a prefeitura e procuram o nosso programa de cooperativismo, porque querem enfrentar, né, essas questões, principalmente relacionadas à precarização do trabalho, às suas condições de trabalho e, portanto, suas condições de vida, sugerindo que a prefeitura possa trabalhar com alternativas, né, para que a gente possa gerar trabalho e renda por meio do trabalho decente da economia solidária, é que a gente começa, então, a auxiliar na estruturação desses trabalhadores por meio da organização coletiva em cooperativas de trabalho, e através da organização dessas cooperativas a gente também começa a pensar em ferramentas tecnológicas, né, em novos aplicativos, em que essas cooperativas possam ter autonomia, né, do seu meio de produção, do seu bem maior, que é a sua força de trabalho, que eles possam tomar suas próprias decisões. E a gente entende que ter um aplicativo próprio, ter uma ferramenta de aplicativo em que eles possam tomar suas decisões, né, de forma democrática, beneficiando principalmente o trabalho humano, a valorização do trabalho humano, nos colocado, né, esse desafio, e a gente tem trabalhado intensamente nessas questões, tanto de organização desses trabalhadores dentro da cooperativa, que não organizar a cooperativa por si só não é uma tarefa simples, né, e trazer a parte tecnológica, a parte digital para dentro do cooperativismo de trabalho, pensando também que são pessoas que, na sua grande maioria, não tiveram uma inclusão digital. Então, são desafios que vão se somando e se multiplicando e que a gente está aqui tentando desbravar e sempre pedindo aí ajuda de pessoas como o Vitor, a Julice, você, o Instituto Lula, porque é necessário que a gente também tenha acesso a todas essas pesquisas, né, e possíveis soluções aí que o campo do conhecimento vai nos trazendo. Então, fico muito honrada de, como gestora pública, estar aqui com vocês, que são pesquisadores
tão renomados aí da área. Obrigada. Obrigada, Camila. E a gente espera, né, que numa próxima oportunidade também, eu acho que sempre interessante, nesse tempo que a gente está realizando os estudos aqui pelo Instituto Lula, que a gente possa também ter o momento de ampliar e trazer aí representantes das iniciativas, dos coletivos, das cooperativas, para que a gente possa também estar fazendo essa integração. Gostaria agora da gente estar passando para a nossa primeira rodada. Nós formulamos um estudo, ainda está saindo do forno, em breve a gente vai estar divulgando esse estudo que a gente realizou, concluindo, né, uma parte da nossa pesquisa, ouvindo aí as pessoas que estão atuando, os trabalhadores e as trabalhadoras que estão atuando na ponta. Então, nós ouvimos cerca de 25 trabalhadores e trabalhadoras de 4 estados do Brasil, e a gente vai ter aí uma oportunidade também, depois de estar voltando nessa pesquisa, detalhando um pouco mais, ouvindo mais comentários, mas a gente gostaria de estar fazendo algumas citações do que a gente pôde observar, do lugar que a gente, também desse lugar que a gente está aqui como pesquisador, como alguém que está estudando, quer também conhecer um pouco mais, e nada melhor, né, do que ouvir aí os trabalhadores e as trabalhadoras através da pesquisa. Bom, o que eu gostaria de estar iniciando com vocês é um pouquinho aí do cenário, da conjuntura. A gente está nesse período de 2020 para cá, que a gente passa fortemente por essa pandemia. Estamos vivendo ainda um período que ainda não é uma condição de pós-pandemia, como a gente ainda já gostaria de falar, que nós estamos num período de pós-pandemia, mas, ao mesmo tempo, fomos retomando a vida e suas formas de sobrevivência como o trabalho. Quando a gente fala de trabalho por aplicativo, vocês observam uma aceleração desde o início da pandemia, e acredito que isso foi importante para impulsionar o cooperativismo de plataforma no Brasil. Essa escuta que a gente fez aí de campo, né, que a gente gostaria muito que fosse uma escuta mesmo presencial, e não foi possível, mas pelos formulários, nós tivemos aí um índice nos estudos que realizamos, 52% dos participantes disseram que antes da pandemia não trabalhavam por aplicativos. Então, é uma demanda que vocês observam que vem fortemente nessa conjuntura que a gente passa por tantas transformações, tantas mudanças nesse Brasil e mundo aí, nessa pandemia do coronavírus de 2020 para cá. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre essa questão aí de conjuntura e como vocês observam essa aceleração ou não aceleração do trabalho em plataformas de 2020 para cá. Por favor, gostaria de começar pela Julice. Pode ser, Julice? Tudo bem? Então, o que a gente tem visto, né, nas nossas pesquisas, especialmente a partir também do relatório do Fair Work, é que a pandemia ela acabou desnudando uma série de condições dessas plataformas que a gente vinha alertando que eram presentes, né, nesse modelo produtivo, né? Por exemplo, a sua fragilidade em termos contratuais, assim, né? Então, quando aconteceu a pandemia, especialmente os motoristas e as pessoas todas que eram voltadas a cuidado, né, da área de saúde, babás, diaristas, enfim, uma série de outras atividades, acabaram vendo as suas oportunidades de trabalho todas imediatamente interrompidas e não tiveram nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de renda que pudesse os manter, né? Então, toda essa diferença, né, que essas plataformas operam em relação aos trabalhos assegurados fez com que, no momento da pandemia, muitas pessoas de muitos segmentos, especialmente desses envolvidos com as plataformas, se visse de maneira completamente desassistida, tá? Uma outra questão que a gente pôde notar foi um aumento das demandas por entregas. Então, muitas pessoas passaram a entrar nessas plataformas de entrega de comida, né? É importante, assim, destacar que essas plataformas, elas não salvaram a condição de ninguém, elas não criam, ao contrário do que muitas vezes se fala assim popularmente, elas não criam
demandas de trabalho, por exemplo, num contexto de pandemia. Elas simplesmente pegam as demandas de trabalho que já existem, que sempre existiram na sociedade brasileira, e intermediam essas demandas, o que é muito problemático, né? Porque as pessoas falam assim, hoje a gente pode pedir comida, né? E aí a pessoa entrega em casa. Isso já acontece há muito tempo, ainda antes da coisa de se ter a interface da plataforma, que é o aplicativo, né? A gente ligava e aí o entregador, né, que era lá da pizzaria, que era da lancheria, entregava a comida para a gente. Muitas vezes essa pessoa era carteira assinada desse lugar e era alguém que ia trabalhar por muitos anos com estabilidade, com vários direitos garantidos, né? Então, o que a gente viu agora foi uma ascensão das pessoas a esses modelos de trabalho que são dessas plataformas comerciais. Então, por razões, né, de todo um contexto de desemprego, por todo o contexto de uma crise sanitária que foi, enfim, que foi avassaladora, né, para uma sociedade que já vinha sendo fragilizada por outras razões, né, que já vinha em meio a uma crise política, né, que já vinha em meio a um contexto de precarização e que tem um histórico de informalidade, então que cria para essas plataformas todas o que a gente costuma chamar de um terreno fértil para se ampliar e para poder exercer, né, a sua exploração com muita tranquilidade, com muita liberdade, né? Então, o que a gente viu nesse contexto de pandemia foi, sim, uma perda, né, maior dos empregos que antes eram assistidos, que tinham alguma segurança, para a entrada, né, das pessoas nesse trabalho que é sazonal, que é esporádico, né, e que não tem garantia nenhuma, que é esse trabalho precarizado das plataformas, né? Então, acho que esse contexto todo também nos mostrou a falta de responsabilização que essas plataformas têm em relação aos trabalhadores e às trabalhadoras, porque a gente viu muitas pessoas precisando se expor, né, ao risco do coronavírus, em situações em que outros contextos isso não acontecia, né, de trabalho, enfim. Muitas das pessoas não puderam ter sequer licença para repousar quando tinham o contágio do vírus, e inclusive acabavam colocando outras pessoas em risco também, porque não existe nessas plataformas, né, via de regra, um direito à licença, né? Então, nesse contexto todo, assim, né, em que se acentuou muito, em que ficou muito visível, né, a precarização dessas plataformas, a gente viu acontecer uma série de organizações de trabalhadores, especialmente entregadores, mas também motoristas, né? E a gente viu crescer a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? A mobilização por busca de direitos trabalhistas, né? Esse mesmo contexto ele é muito favorável à criação do cooperativismo de plataforma. Então, vários dos empreendimentos que a gente tem observado e que a gente considera que esses empreendimentos são muito além de uma iniciativa alternativa de renda para essas pessoas, mas esses arranjos colaborativos, eles são, de fato, formas de resistência, né, a esse modelo hegemônico capitalista que está posto, né, predatório, eu diria, né, dessas plataformas predatórias. Então, muitos coletivos se insurgiram, né, emanaram a partir dessa organização dos trabalhadores, dessa situação que foi muito crítica, né, que ainda está sendo muito crítica, né, a respeito da soma de todas essas crises, né, em especial ali desde o início da pandemia de Covid-19. Então, há histórias que são comuns de coletivos que se organizaram a partir desse contexto, né? Então, se por um lado, né, a gente trabalha com a ideia de esgotamento, né? Tem trabalhado muito com esse entendimento. Então, é esgotamento do sistema produtivo, que agora conseguiu um fôlego, né, por conta da plataformização, mas que vem assim mostrando, né, que a crise não é um episódio, que a crise é parte, que a crise é o projeto, né, desse modelo produtivo. A gente vê o esgotamento do trabalhador, da trabalhadora, que já passou do limite do cansaço, né, porque as pessoas precisam trabalhar muitas horas, às vezes 12,
14, 16 horas diárias para que elas possam ter remuneração, e elas não têm mais direito a férias, elas não têm 13º, elas não têm garantia nenhuma, né, de seguro-desemprego. Elas estão completamente à própria sorte, né, jogadas à própria sorte dentro desse contexto de plataformização do trabalho. E a gente vê que esse esgotamento, que assim, eu não tenho mais nada a perder, porque estou num momento para além, né, daquilo que eu suportaria, é o que faz justamente com que as pessoas busquem essa mobilização, né? Então, sim, esses arranjos colaborativos, eles surgem em grande parte dessa organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E eles acabam sendo mais intensificados nesses períodos em que as pessoas estão realmente nessa situação de estarem esgotadas, assim, né? De não encontrarem mais alternativa para si, né? Excelente análise, Julissa, desse período, dessa conjuntura que a gente ainda está bastante inseridos. E Camila, por favor, aí trazendo também uma visão, por um lado, do poder público também, dessa organização que tem também a participação do poder público, como vocês observam também essa conjuntura iniciada aí com essa pandemia? A minha visão vai muito de encontro ao que a Julice já explanou aqui, né? Acho que, para além da pandemia, a gente está vivendo uma crise estrutural do trabalho, né? A gente está com um desemprego altíssimo, mas também com uma reorganização de algumas profissões sendo substituídas, outras novas surgindo, a informalidade, acho que com novas problemáticas, essas categorias, né, dos entregadores, dos motoristas, tentando aí buscar formas de valorização dessas categorias, de organização, na busca pelos direitos trabalhistas. Então, acredito que muitas pessoas que tinham outras profissões antes da pandemia, com a pandemia, mas principalmente com essa crise do trabalho, tiveram que buscar novas profissões, e o motorista, né, de aplicativo, a moto entrega, foram algumas dessas novas profissões aí que foram viáveis para algumas pessoas. E existe uma diferenciação, pelo menos aqui no nosso município, existe uma diferenciação também entre essas duas categorias, né? Os motoristas de aplicativo são pessoas que ou possuem um veículo, ou possuem condições de alugar um veículo para fazer esse trabalho. São pessoas que vêm de outras profissões, que têm outras profissões já estabelecidas, mas que perderam, né, essa colocação, essa ocupação. A gente vê os motoentregadores, uma classe que está mais, como é que fala? Esqueci, perdi a palavra, mas é uma classe que está mais vulnerável economicamente do que a dos motoristas, né, e que muitas vezes conseguem, através da sua moto, fazer, ou uma moto emprestada, enfim, ou financiada, fazer esse trabalho da moto entrega. Eu acho que durante a pandemia, principalmente esse trabalho de entrega de mercadorias, ele foi essencial. E acho que isso tornou tão visível, né, essa questão da precarização desse trabalho. Ele sempre foi informal, ele sempre foi precarizado, né, mas isso tornou, essa aceleração e essa quantidade cada vez maior de pessoas trabalhando nessas categorias, tornou isso também mais visível, né, através justamente da organização desses trabalhadores aí, solicitando o reconhecimento profissional, os seus direitos trabalhistas, e como a Julice já disse, algumas dessas pessoas começam também a olhar para outras formas de organização, para a organização coletiva dessa categoria. Então, se a gente ainda não está conseguindo, né, garantir os nossos direitos trabalhistas, a nossa remuneração adequada, os direitos sociais que advêm do trabalho, vamos se organizar enquanto trabalhadores de uma forma coletiva, autogestionária, que a gente possa minimamente tomar, né, as nossas próprias decisões e decidir sobre os rumos para onde nós queremos ir. E penso que esse é o desafio agora dessa quase pós-pandemia, né, que a gente está vivendo, que é como organizar essa categoria, como organizar o cooperativismo de plataforma,
como corrigir, né, aprender e corrigir os erros, e como gerar, principalmente, aí no município, a gente também está sofrendo muito com o Pacto Federativo, porque a gente não vê recursos federais e estaduais chegando nos municípios há quase 4 anos, então é muito difícil, o município tem que ser muito criativo para trabalhar com um orçamento público que é restrito e que a economia solidária, né, as políticas de cooperativismo de economia solidária, elas, por mais que aqui no município a gente encare como uma política pública estruturante, ela está muito distante de ter um orçamento como as políticas, né, já universalizadas, como saúde, educação, assistência social, etc. Então, a gente tem que disputar mesmo o orçamento, disputar espaço, para que a gente consiga, de fato, construir essa política pública como algo estruturante e, de fato, gerar oportunidades de trabalho e renda, né? Então, nosso principal desafio tem sido estruturar essa política pública para que possa atender não só o cooperativismo de plataforma, mas também, né, mas o cooperativismo de trabalho, os empreendimentos econômicos solidários, as associações, os coletivos autogestionários, para que a gente possa atender esse público que quer se organizar de uma forma diferente, que entende a economia solidária, que entende a democracia participativa e a autogestão dos trabalhadores como, de fato, uma forma de organização do trabalho. E acredito que esse é algo muito importante que a gente tem conseguido construir durante esse período de pandemia, essa consolidação desse modelo aqui no nosso município. Excelente, Camila. Camila coloca aqui o debate, né, sobre como organizar, fazendo esse fio aí com a professora Julice. Então, o debate está posto, a gente depois vai estar aqui lendo os comentários, né? Eu acho que a participação é muito importante, de como as pessoas estão observando também sobre essa autogestão, a participação, a democracia nesses espaços também. Então, são vários elementos, são várias questões que a gente quer juntar aqui nessa sala de debate. Vitor, por favor, também aí, como você também tem observado a parte também da instituição, a parte dos conceitos, como que isso também atravessa nesse período da pandemia para cá. Por favor. Eu queria começar parabenizando o Instituto pela pesquisa. A gente vê que qualquer iniciativa que traga dados empíricos, né, que vá ao campo de fato e analise qualitativamente ou quantitativamente essas iniciativas, é muito produtivo para mostrar que o cooperativismo de plataforma, mais do que uma ideia muito bacana, ela é uma economia emergente, que é como o Trebor chama o cooperativismo. Então, a gente conhecer de fato as cooperativas, os desafios, os alcances, é fundamental. Então, parabenizo pela pesquisa. E na linha das duas falas anteriores, das quais eu concordo completamente, a precarização, a flexibilização do trabalho não é novidade, especialmente no Brasil, né? Não foi algo trazido pela pandemia, e alguns autores já apontavam isso. A gente tem a Ludmila Bilho, da Unicamp, que já vinha mostrando como novos modelos de trabalho flexíveis, e ela estuda o caso de revendedoras de produtos de beleza. Ela mostra que esse é um modelo que já estava dando muito certo no Brasil, porque se lá fora é comum a gente falar em gig workers, né, uma economia de bicos, no Brasil essa não é a exceção, sempre foi a regra. Então, as plataformas encontram um cenário no Brasil com vários benefícios econômicos para elas se desenvolverem. Isso acontece, de fato, elas conseguem uma adesão muito grande. E o que a pandemia escancara é o quanto a gente já é dependente dessa economia digital. A gente vê que para as pessoas sobreviverem ao longo da pandemia, o trabalho dos entregadores foi fundamental. A gente já vê o quanto isso se tornou um hábito. E não é por um acaso, essas plataformas têm uma estratégia muito clara de transformar os seus produtos e serviços em um hábito, em uma necessidade. E aí, então, nos seus primeiros anos de existência, elas buscam oferecer as maiores vantagens possíveis para os usuários, inclusive até perdendo recursos, né, tendo prejuízo nos primeiros anos, para que a partir do momento em que o serviço delas seja algo totalmente indispensável, elas passem a monetizar e aí aumentam seus produtos e serviços. Mas se em algum momento isso pende mais para o usuário e outro pende mais para o lucro da empresa, em nenhum momento isso pende para o trabalhador, que é quem de fato sustenta toda essa estrutura. Então a pandemia escancara essa realidade.
e como o Foucault mostra, né, que sempre onde há poder há uma resistência. Se a gente está vendo uma escalada da precarização do trabalho, é também uma grande oportunidade para a gente colocar resistência a isso e propor novos modelos. Então, é um momento desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito propício para a gente pensar e criar coisas novas a partir dele. Excelente, Vitor. Muito obrigada por essas considerações aí a respeito, né, desse período, dessa conjuntura. Tem uma questão que a gente levantou aqui também na nossa pesquisa, 71% dos participantes disseram que trabalham somente hoje por aplicativo. A realidade deles, laboral, atuam somente por trabalho em aplicativo. Sendo que 48% disse que trabalha tanto nos aplicativos tradicionais quanto nos aplicativos hoje organizados por trabalhadores. 28% somente nos tradicionais e 24% nos aplicativos dos trabalhadores. Então, aí meio que equacionado. As iniciativas por cooperativismo de plataforma no Brasil, hoje, de acordo com o que vocês têm acompanhado, estudado, pesquisado, tem atraído esses trabalhadores dos aplicativos tradicionais? É uma tendência no Brasil? Está se ampliando essa consciência também para os trabalhadores e as trabalhadoras que hoje estão trabalhando por plataformas digitais? Vocês conseguem nos mencionar também aí esse dado? Vitor, por favor. No Brasil, a consciência em relação ao cooperativismo ainda precisa ser criada, a gente ainda tem muito trabalho pela frente. É um debate, né, iniciativas muito concentradas ainda no norte global, especialmente Estados Unidos e Europa. Então, as poucas iniciativas que existem no Brasil, muitas vezes não se intitulam como cooperativas de plataforma. A gente tem coletivos, a gente tem ONGs que têm uma certa aderência ao cooperativismo, mas ainda não se apropriam desse conceito. Então, existe ainda um grande trabalho de conscientização, de incentivo, de disseminação, de fato, dessa proposta. Mas, sim, a partir do momento em que essa mensagem começar a chegar nas pessoas e sensibilizar, eu acredito que a adoção, né, o interesse pela iniciativa vai ser cada vez maior. Então, ainda existe muito a se fazer, mas eu acredito que o Brasil apresente um dos terrenos mais férteis para o cooperativismo de plataforma que a gente pode encontrar no mundo, especialmente porque aqui as raízes do cooperativismo tradicional são muito fortes, assim como a economia solidária. Então, o que falta é, de fato, essa consciência de como a tecnologia pode impulsionar esse cooperativismo e fazer com que ele se conecte à economia digital global, que é uma tendência, que é algo praticamente certo, que a gente precisa dar um tom mais solidário para ela. Excelente, Vitor. Julice, por favor. Eu entendo que ainda há uma premissa um pouco equivocada, assim, distorcida, né, de que essas plataformas, elas tipo, têm uma atuação muito virtual, muito né, global, e né, que elas são assim, muito inatingíveis, né? E aí o que a gente tem destacado é que, apesar dessas plataformas estarem colocadas internacionalmente, elas são muito... Elas têm atuações, especialmente daquilo que a gente chama do trabalho da rua, muito local e muito identificável, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala assim, os entregadores em Porto Alegre, a gente sabe exatamente quais são os lugares onde essas pessoas se encontram, assim como os motoristas, assim como... É fácil de encontrar essas pessoas elas só não estão, muitas vezes, com o encontro ali marcado, né? Mas elas são fáceis de se encontrar, inclusive presencialmente, né? Então, acho que essa dinâmica, ela inicialmente, propositalmente, nos coloca uma dissipação da classe trabalhadora, né? Que não consegue mais ter antigos modos de se organizar, como acontecia dentro das fábricas, por exemplo, né? Onde se tinha todos os movimentos sindicais. Agora a gente precisa criar outras alternativas para poder localizar, inclusive geograficamente, essas pessoas e buscar uma organização e outras organizações possíveis, políticas, como, por exemplo, o cooperativismo de plataforma, né? Então, o fato disso estar sendo intermediado por uma tecnologia
nos dá a impressão de que essas pessoas estão muito distantes, quando, na verdade, elas estão morando lado a lado, elas fazem parte dessa mesma comunidade, né? Então, acho que reforçar esses vínculos de solidariedade que são muito circunscritos territorialmente, né, ajuda a mostrar para as pessoas que elas têm ali um coletivo de pessoas que está passando pela mesma situação de precarização do que elas e que tem força de buscar alternativas a esse modelo, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. É claro que esse encontro muitas vezes não é feito só de maneira presencial, mas também nos grupos de WhatsApp, ou seja, há também toda uma possibilidade de usar essas mesmas tecnologias e toda essa virtualidade que nos desconecta para nos conectar, né? Então, isso a gente tem visto nas experiências. Um outro aspecto é que eu ressalto a importância do Estado nesse momento, e aí a Camila também, né, nos lembra que a gente está num período muito crítico, né, da sociedade brasileira em termos de investimentos públicos, né, para qualquer coisa que seja relevante assim socialmente, né? Mas eu reforço a importância de políticas públicas porque, assim como o Vitor falou aqui, em lugares como os Estados Unidos e Europa, a gente vê organizações do cooperativismo de plataforma avançando mais do que em iniciativas do Brasil, que às vezes não conseguem sequer se formalizar pela quantidade de empecilhos, né, que a burocracia coloca. Enfim, isso acaba sendo algo que quase impossível para as iniciativas que a gente tem observado, né? Então, o que a gente vê é que alguns projetos do exterior, por exemplo, a gente tem acompanhando a Les Mercedes, que é um coletivo de entregas em Barcelona, elas conseguiram acessar editais para recursos para constituir essas ferramentas ali iniciais de trabalho. Então, assim, se a gente não tem políticas públicas para acesso a crédito, para acesso a todas essas ferramentas iniciais, para consultorias de gestão e de contábil e jurídica, se a gente não tem políticas que facilitem a formalização dessas cooperativas, né? Ou toda a formação técnica dessas pessoas, né? Junto com a formação crítica, que é extremamente importante, porque esse é um movimento político bem definido, né? A gente não tem como avançar, então, assim, isso precisa de um suporte formal, eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, acho que a gente, se tivesse projetos sendo desenvolvidos, os que foram descontinuados, os poucos que tinham, né, vinculado à economia solidária, foram descontinuados propositalmente, então eu acho que ali a gente teria condições de ampliar essa ideia, né, e torná-la uma realidade que vai ditar as regras do trabalho por plataforma no Brasil e não simplesmente tentar se adequar a elas, né? Excelente. A Julice traz vários elementos também para esse debate que, na perspectiva das políticas públicas, na perspectiva do investimento, desse lugar, como a Camila já tinha realmente falado, né, para quem está na gestão pública, reconhece esse momento que a gente passa no Brasil de falta de investimento mesmo, investimento em políticas públicas reais, estruturantes. Então, é muito importante a gente estar juntando esses elementos aqui para que essas iniciativas tomem, de fato, tomem mesmo, além de acessar com conhecimento, mas que sejam parte também de uma política que estrutura e organizam, de fato, esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Camila, por favor. Eu concordo com o Vitor, com a Julice. Eu vou acrescentar só uma questão ao que eles já falaram aqui, que é uma visão que a gente tem aqui no âmbito da gestão pública, e ressaltando novamente essa questão da importância e das políticas públicas, é que a tecnologia, para a gente que está trabalhando aqui com economia solidária, e não propriamente com a tecnologia ela é vista por nós como uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que ela precisa funcionar bem, ela precisa funcionar de forma adequada. Para os clientes, né, para o consumidor final e para as empresas que vão usar essas plataformas ou como consumidor final ou como intermediação dos seus produtos, para entrega de seus produtos, né, e também precisa funcionar bem para os cooperados, né, para as cooperativas onde essa ferramenta vai atuar.
buscando, então, essas especificidades que são de cada categoria de trabalho, de cada categoria de trabalhador e de cada cooperativa que é formada aí por meio da organização deles. Então, essa ferramenta tecnológica, ela tem que ser adequada para que eles possam tomar algumas decisões em relação aos benefícios, à valorização da sua categoria, da sua força de trabalho, a porcentagem que fica para o trabalhador. A cooperativa, como ela não tem uma finalidade lucrativa, porém a gente não pode esquecer que ela tem uma finalidade econômica, ela pode manejar de forma diferente essa questão do que seria o lucro, né? Do que então é a sobra da cooperativa. Isso lhe dá uma margem para que os cooperados possam discutir qual é a porcentagem administrativa da cooperativa, qual é a porcentagem final que fica para o trabalhador. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim, pelo menos em termos práticos, de você trazer essa questão dessas ferramentas tecnológicas para dentro do cooperativismo e vice-versa aí. E aí a gente chega nessa questão do apoio ao cooperativismo, que a Julice já retratou aqui. Esse é o elo fraco. Eu acho que fazer uma ferramenta tecnológica apropriada não é tão difícil quanto a gente conseguir ter uma cooperativa que se sustente a médio e longo prazo, que consiga sustentar os seus princípios, objetivos, o seu projeto enquanto cooperativismo. É preciso muito investimento em formação, é preciso muito investimento em assessoria técnica, e eu acredito que esse é um papel do poder público, municipal, estadual e federal. Se a gente quer que a economia solidária seja realmente uma alternativa de geração de trabalho e renda, a gente precisa, de fato, investir em políticas públicas para esse setor. E eu acho ótimo que a gente esteja discutindo cooperativismo de plataforma, né, dentro desse modelo da economia solidária, dentro de um modelo que não é simplesmente o cooperativismo tradicional. Aqui, no caso, a gente tem uma incubadora pública de economia solidária, a gente tem um programa chamado Coopera Araraquara, e por meio dessas ferramentas a gente consegue dar esse apoio, né, essa assistência técnica, jurídica, contábil, gestão administrativa e de formação, porque a formação em cooperativismo e economia solidária, ela precisa ser contínua, a gente precisa o tempo todo estar formando esse público e se formando também junto com eles, né, porque as coisas são muito dinâmicas. E como o Vitor falou, é uma economia emergente e a gente está aqui, né, para ajudar a construir, a criar aí, de que forma que a gente quer que ela se consolide. Excelente, Camila, obrigada. E é muito importante a gente ter essa sintonia aí da professora Julice, do Vitor e da Camila, porque são visões de quem vem da gestão pública, de quem está na universidade, de quem está numa instituição, de quem está estudando. Então, a gente faz, de fato, aí um grande encontro nesse debate a partir das visões de vocês. Nós já estamos entrando na nossa terceira e última rodada e eu vou estar citando agora parte também de algumas questões que foram apresentadas pelos participantes e as participantes da nossa pesquisa, e eu vou começar pontuando aqui 4 questões que eles colocam como desafios, como eles encaram, como eles observam, né, e percebem essa relação do trabalho cooperativado e nas plataformas digitais. Eu gostaria de ouvir vocês aí, se possível, com uma rodada aí de 2 minutos para cada um, fazendo esse comentário, 2, 3 minutos, em relação aos desafios. Então, vou fazer essa citação. Tinham outros elementos aqui, tinham outras informações, mas eu peguei os 4 desafios apontados por eles, onde a maioria, de fato, colocou como maior desafio. É difícil concorrer com as grandes plataformas e aplicativos. Falta uma lei específica para garantir os nossos direitos. Os consumidores conhecem pouco os serviços nessas plataformas cooperativadas. E a aquisição de um aplicativo próprio da cooperativa. Foram 4 desafios aí apontados por eles, e em sua maioria
Então, nessa rodada, eu gostaria de ouvir a Camila, ver se concorda ou discorda aí dos nossos participantes em relação a esses desafios. Por favor, Camila. Obrigada, Vanessa. Eu concordo que são grandes desafios aí, né? Primeiro, eu vou de trás para frente. Essa aquisição de um app próprio, que é o que eu já estava falando, né, na questão anterior, a importância de você ter essa ferramenta tecnológica para que ela possa ter as especificidades do trabalho cooperativo, para que você possa, de fato, tomar as decisões financeiras, decisões do público, decisões variadas, né? Então, se você não tiver um aplicativo que você possa moldar ao modelo, né, do cooperativismo, você não consegue, né? Você pega um aplicativo simplesmente comercial para adequar ao cooperativismo é muito mais difícil, então o ideal seria mesmo ter aplicativos próprios, ou pelo menos formados, né, construídos para essa questão. Acredito que realmente a formação de consumidores ela é super importante. Eu acho que existe um apelo social muito simbólico da economia solidária, que é muito pouco utilizado. A gente tem falado muito nisso dentro da nossa bolha, né, que a gente precisa sair, estourar a bolha, que as pessoas precisam conhecer o que é a economia solidária, conhecer o que é essa outra forma de organização do trabalho, essa outra forma de comercialização. Então, eu acho que para essa questão, isso também é super importante. Essa lei específica, ou leis específicas, né, que reconhece essas categorias de trabalho e que coloca aí regras e que estabelece uma legislação específica sobre isso é super importante. E a questão da concorrência com as grandes plataformas, eu acho que é uma questão, a Julice pegou um ponto que é muito importante, que ela fala, as plataformas são internacionais, mas, até anotei, Julice, mas a atuação, ela é local. E eu acho que é aí que o cooperativismo pode ter como foco essa construção do consumidor local. O foco não deve ser, eu falo muito isso para a cooperativa dos motoentregadores aqui, o foco não pode ser derrubar o iFood, o foco tem que ser conquistar o seu consumidor. Quem é o seu consumidor? Quem vai consumir os produtos da cooperativa Morada Express? O foco tem que ser esse. E aí a concorrência você vai vencendo no bom serviço, você vai vencendo na questão de ser uma empresa local, de ser uma empresa solidária, de valorizar os trabalhadores, de fazer diferente com os trabalhadores. Eu acho que esse é o caminho. Excelente. Por favor, Julice. Então, Vanessa, acho que a pesquisa, né, e aliás também te parabenizo, né, pela condução dessa pesquisa, ela está muito coerente ou tá, né, reflete aquilo que a gente vem observando nas nossas pesquisas também, né. Eu queria focar assim, nesse ponto ali da concorrência e do consumidor, que eu acho que é isso assim, que a Camila já estava falando sobre mostrar, né, o que é o trabalho que está envolvido, né, nessas outras experiências e que diferença faz para as pessoas que são trabalhadoras, né, estar no cooperativismo de plataforma ou estar numa empresa convencional, assim, né, nessas plataformas predatórias, né, como eu gosto de chamar. Então, acho que explicar um pouco isso, né, reforçar essas premissas, ajuda o consumidor a entender. Mas eu acho que tem o outro lado, que é de um consumidor já muito fragilizado também por esse contexto todo de crise, e que não tem condições, muitas vezes, de pagar mais, mesmo entendendo todas essas questões. Por isso que eu falo de investimentos públicos específicos, né? E reforço ainda essa premissa, porque a gente também não pode depositar na ideia do consumidor uma responsabilidade para fomentar essas iniciativas, né? Num contexto como o nosso, de extrema precarização, onde a gente vê, né, os preços subindo, o salário tá congelado ou quando não diminui, a população também muitas vezes não consegue fazer essa escolha mesmo sendo ciente de que reforçaria perspectivas de uma outra economia, né?
E queria colocar também toda a ideia das mulheres no cooperativismo de plataforma, que eu acho que também é um desafio e uma vantagem peculiar, né? Por um lado, assim, o que a gente tem visto é que os coletivos, né? Eles agregam as mulheres, especialmente as mães, e muitas vezes os filhos dessas mulheres. Então, historicamente, a economia solidária é um espaço em que as mulheres sempre tiveram mais presentes, né? Isso conforme os dados também mostram, e sempre tiveram presentes com os filhos. Então, foi um espaço que sempre permitiu certa conciliação da maternidade com o trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo que a flexibilidade resolve um problema, ela não resolve a questão da não remuneração acerca do cuidado, ela não resolve o problema da falta de creches, ela não resolve o problema dos espaços insuficientes e, muitas vezes, pouco desenvolvidos, né? Da educação infantil superior, da educação infantil. Então, assim, a gente tem todo um outro leque de políticas públicas a se pensar que garantam para essas pessoas que vão trabalhar também nas iniciativas do cooperativismo de plataforma maior segurança e maior condições de se dedicar àquela atividade, especialmente, então, falando a questão das mulheres, né? Então, acho que a gente tem que pensar em todo o contorno, em todo o entorno, né? Fora tudo isso, né, que eu não quero ser repetitiva, que a Camila e o Vitor já falaram, mas, assim, de também pensar em todo o entorno para que essas pessoas possam realmente se dedicar às suas atividades de trabalho com tranquilidade, né? Então, é isso. Obrigada, Julice. Questões de gênero aparecendo também fortemente. Certamente atravessou também aí o nosso estudo, mas muito obrigada por pontuar, Julice. Vitor, por favor. Vou comentar um pouquinho também cada um dos pontos. Primeiro, em relação a um app próprio, um requisito fundamental que as tecnologias sobre as quais sejam criadas as cooperativas sejam de propriedade coletiva, então é um ponto. As plataformas tradicionais são criadas com objetivos totalmente diferentes, e esses que são, né, aumentar o lucro, e esses objetivos estão embedados no código das próprias plataformas. Então, é muito difícil você dar um viés cooperativo, autonomista, solidário, sendo que o modelo capitalista já está impresso na própria tecnologia. Então, as cooperativas conseguirem desenvolver seus próprios apps e que eles sejam não de propriedade do fundador da cooperativa, por exemplo, mas de toda a cooperativa, né? Realmente uma propriedade coletiva é fundamental. E aqui tem um diálogo muito claro com as tecnologias livres, né? O movimento por código aberto também é fundamental que esses movimentos se unam e essas tecnologias desenvolvidas sejam abertas para que qualquer pessoa possa consultar, contribuir, uma outra cooperativa possa se apropriar dela e dar outros fins. Então, realmente é um ponto fundamental e que bom que apareceu na pesquisa. Na questão de formação de consumidores, né, acho que tem dois lados dessa questão. Um primeiro é de que, de fato, as classes com mais poder aquisitivo podem se sensibilizar por um discurso de consumo consciente. A gente vê a geração Z se preocupando muito com os impactos ambientais, econômicos e sociais daquilo que eles consomem. Então, quem tem a possibilidade de escolher, né, a gente ter essa narrativa de que consumindo de cooperativas você está deixando uma pegada mais sustentável no mundo, mas, de fato, para a grande maior parte da população, isso não vai ser possível. Então, a gente precisa, de fato, que os produtos e serviços cooperativos sejam também atrativos economicamente. A questão das políticas públicas no Brasil é uma questão evidente, que é uma necessidade. Inclusive, o Seminário de Porto Alegre já traz direto no título, né, cooperativismo de plataforma e políticas públicas. Sem elas, acho que os passos que a gente consegue dar são muito curtos, mas a gente tendo políticas que, de fato, incentivem, que deem visibilidade, que reconheçam, a gente tem uma larga avenida de crescimento. Em relação à concorrência, acho que está cada vez mais claro que o objetivo do cooperativismo não é concorrer diretamente com as grandes plataformas. Uma cooperativa que seja sustentável, que tenha um impacto local, que traga uma perspectiva diferente, já tem sucesso, né? E aqui cabe um questionamento do que é sucesso, né? Você ter um valuation de bilhões de dólares ou você ter uma iniciativa sustentável, concreta e solidária. Então, acho que a gente precisa de outro modelo de sucesso para as cooperativas. E a gente não precisa, então, validá-las se elas competem ou não com as grandes.
E, nesse sentido, eu acho que as cooperativas têm até uma vantagem em detrimento das grandes plataformas, porque se elas têm algoritmo e tecnologia, as iniciativas locais têm sabedoria popular e têm conhecimento tácito. Né? Como é que alguém no escritório de Nova York vai conhecer melhor a realidade de Araraquara do que os próprios moradores de Araraquara, que sabem onde estão as coisas, quem conectar? Então, esse saber local ser ativado pelas cooperativas pode ser uma grande vantagem competitiva aí, e pode fazer, de fato, elas mais relevantes do que de uma plataforma que tem um escritório em outro país. Então, muito legal. Esses são, de fato, desafios para o cooperativismo, e acho que a gente tem tudo para superá-los. Vitor, muito obrigada. E eu pontuei aqui como uma categoria, sabedoria popular. Estou trazendo isso também para a gente fazer essa reflexão. Né, Camila? Fica excelente esse contraponto que o Vitor faz, né, sobre a questão local, muito interessante, muito importante. Anotei aqui também como uma categoria para que a gente possa dar também relevância aos nossos estudos. Vou fazer agora uma rodada já final sobre as perspectivas futuras também apontadas pelos nossos participantes e as nossas participantes respondentes. E eu vou pontuar aí os quatro pontos. Eu vou pedir para que vocês também comentem, como nessa rodada, e façam também as considerações finais de vocês. Espero que a gente tenha tantos outros momentos que a gente possa ter um tempo maior para estar fazendo um comentário da pesquisa no todo, assim também que a gente conseguir já estar publicando, para que a gente possa ter mais elementos e quem sabe, né, Vitor, no final do ano aí, que já está quase próximo, a gente consiga também levar nesse grande evento essa pesquisa. Eu acho que pode ser também um bom debate, bastante relevante para que a gente que está aqui no Rio de Janeiro, falta pouco, né, Vitor, para a gente se encontrar nesse grande evento aí que vai acontecer em novembro. Então, vou colocar o que foi apontado como perspectiva futura e passo a vocês que façam aí essa rodada de comentários e também com as considerações finais antes dos nossos todos os agradecimentos. Então, vou falar aí pausadamente. As cooperativas vão crescer muito no Brasil nos próximos 5 anos. Isso compõe aí a perspectiva futura. É importante que o aplicativo que seja de propriedade, dos trabalhadores. A igualdade entre homens e mulheres deve ser um dos princípios desse modelo de trabalho. O trabalho cooperativado será cada vez mais reconhecido como uma alternativa positiva com valores mais democráticos e solidários. O leque de questões foram as mais apontadas pelos trabalhadores e as trabalhadoras como perspectiva futura. Por favor, Vitor, seus comentários. Concordo que são perspectivas futuras muito claras e acho que acrescentaria, então, esse papel do Sul Global, da América Latina, a gente realmente se apropriar desse debate. Tem o Rafael Groman já vem falando que talvez a gente deva priorizar o conceito de plataformas de propriedade dos trabalhadores, ao invés de cooperativismo, para a gente sair desse limbo jurídico de reconhecê-las como uma cooperativa. Então, a gente, né, precisa ser ativo nesse debate, se apropriar e dar um fim que mais faça sentido para as nossas características locais. Então, incluiria mais essa perspectiva, mas acho que sim, são bons pontos. E esse vai ser uma discussão central na conferência. Deixando mais detalhes, vocês entrarem no site platform.coop, é o site do consórcio de cooperativas, indo na aba de eventos 2022 Rio de Janeiro, vocês têm lá todas as informações do evento, como se inscrever, datas, local. Então, fica de fato o convite, vai ser um debate, um encontro incrível. Obrigada, Vitor. Por favor, Julice. Eu acho que esses pontos estão muito bem colocados, né? Eu acho que essa questão que se avizinha. Eu reforçaria, assim, também que a gente busca desenvolver, né, a perspectiva do cooperativismo de plataforma como uma alternativa de organização da economia e da vida coletiva, né? Acho que tem uma questão muito, muito interessante isso que o Vitor destaca, né, das populações e dos saberes, né, que são locais, né? Então eu acho que é uma forma
econômica de alternativa, né? E para destacar os protagonismos e os saberes populares, né? Mas é também uma alternativa, um protagonismo que gera vínculo. Então, acho que a gente indo para essa questão de reforçar as instâncias, né, de uma sociedade cada vez mais pensada no coletivo, que é totalmente a contramão, né, daquilo que esses modelos neoliberais nos colocam, né, para ser individualista. Então, acho que a gente, indo nessa perspectiva de termos uma perspectiva colaborativa, a gente vai muito na contramão, e isso já é, por si só, uma maneira de resistir, né, uma maneira de, então, se organizar, de pensar em conjunto outras alternativas para os modos de viver em sociedade, para os modos de trabalhar, para os modos de se relacionar, né, que eu acho que são coisas das quais a gente está tão carente, né, nessa sociedade contemporânea, e acho que depois, assim, desse período tão difícil que a gente passou, né, com essa questão da pandemia, com toda essa ascensão da crise econômica, né, com todo esse contexto de ausências, né, que a gente está vivendo, em vários sentidos, e de insegurança coletiva, né, na sociedade brasileira, que então a gente possa reforçar essas premissas dos nossos vínculos sociais, né, que vão se reproduzir em outros vínculos econômicos, em outras formas de viver, que eu acho que é toda essa demanda que a gente precisa criar daqui para frente enquanto sociedade. Muito obrigada pelo convite, Vanessa, de novo. Obrigada, Julice. Mais uma vez, estou anotando aqui todas as questões que estão aparecendo, protagonismos que geram vínculos também, acho que dá também uma categoria de análise aqui para a gente sobre esses vínculos que estão sendo trazidos também quando a gente está se reunindo, quando a gente está debatendo. Então, está sendo bem interessante aqui também para estar anotando esses elementos, essas questões que estão aparecendo. Por favor, Camila. Eu acho que essas perspectivas de futuro que apareceram na pesquisa são também as minhas perspectivas de futuro. Eu também espero que o cooperativismo, que a economia solidária cresçam muito no Brasil, que a igualdade de gênero, que a questão racial, que todas as questões relacionadas aos direitos humanos estejam ligadas também a esse novo, né, enfim, a esse modelo que a gente quer de organização do trabalhador, porque o trabalhador, ele é um ser humano, né, é isso que o trabalho decente busca, a valorização do ser humano, do trabalhador em primeiro lugar. Então, eu espero que todas essas questões transversais à economia solidária estejam impressas, estejam no dia a dia dos debates, daquilo que virá a ser construído enquanto economia solidária, enquanto cooperativismo, a partir desse próximo período agora, que de fato o cooperativismo ele seja uma alternativa, mas como o próprio Vitor e a Julice falaram, que não seja a única alternativa, né? A propriedade uma plataforma de propriedade dos trabalhadores, ela não precisa necessariamente ser de propriedade de uma cooperativa de trabalhadores. Então, que o cooperativismo de plataforma, ele seja uma alternativa, e que uma vez ele sendo construído, que ele seja construído nas bases do trabalho decente, da democracia participativa, do protagonismo do trabalhador, da propriedade dos bens e dos meios de produção, que seja construído nesses princípios que são o que a gente entende como mais valoroso e principal aí da construção desse modelo de desenvolvimento econômico com uma base numa economia da solidariedade, numa economia do compartilhamento, né, uma economia diferente. É isso, eu queria te dar os parabéns, Vanessa, a você, como pesquisadora, ao Instituto Lula, pelo protagonismo de estar desenvolvendo essas pesquisas, e dizer, para finalizar, que aqui brilha fortemente uma estrela de esperança, e que eu acho que a gente vai ter muito para construir de forma coletiva de agora em diante. Obrigada. Camila, muito obrigada pelas suas considerações, pelas questões que você pontua tão fortemente bem, que são as questões transversais também de gênero, que a gente tenha cada vez mais, em todas as formas e segmentos de trabalho, também que sejam
momentos da gente estar cada vez mais reafirmando que tem que ser para todos e todas. A gente traz a questão de gênero, a gente traz a questão antirracista, porque é importante a gente estar reafirmando cada vez mais. Então, quero muito agradecer a participação de vocês. Devo uma visita a Araraquara, a Porto Alegre também, que eu queria muito ter ido, encontrar todos vocês lá. Infelizmente, eu não consegui estar com vocês em Porto Alegre, com o Rafael, que assim, tem uma importância muito grande também, com muito referencial, tanto que o Rafael trouxe e que também me permitiu conhecer vocês também, né? Foi através do Rafael Groman que a gente conhece, acompanha, eu falo para ele que eu fico seguindo. Então, quero muito agradecer esses referenciais e esses vínculos, né? Os vínculos que a gente está aqui, de fato, realizando num debate, mas que vão continuar. A gente tem mesmo essa esperança para que daqui para frente a gente que está nesse debate, a gente tenha mesmo, olhando para frente, que a gente tenha aí no futuro essas perspectivas aqui tão concretas e tão nítidas que a gente quer seguir, quer perseguir. Então, agradeço a você, professora Julice, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Instituto Lula. Vitor, espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar aqui no Rio em algum momento. E a Camila, mais uma vez, obrigada por trazer tantos ensinamentos também aí através das iniciativas do poder público. Quero agradecer, além, né, desse nosso trio que está aqui nos bastidores, agradecer ao professor Márcio Postman pela inúmeras iniciativas de estar trazendo esses debates. Acho que é um momento também muito rico, muito profundo da nossa sociedade, quando a gente tem aqui o Instituto Lula colocando esse debate aí tão contemporâneo e tão importante para todos nós. Agradecer a todos os meus colegas do Instituto Lula que estão também, as outras equipes no projeto Velhas e Novas Desigualdades na Era Digital, e aqui no nosso eixo 2, que a gente chama de eixo 2, onde está inserido o debate do cooperativismo de plataforma, coordenado aqui pelo nosso Sérgio Bianchini, nosso coordenador Sérgio Bianchini, e agradeço a toda a produção, em nome aqui da Thaís, agradeço toda a produção do Instituto Lula que nos permitiu estar nessa sala de debate. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por sua participação, muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo debate. Muito obrigada.